Sabe aquela obra do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Ali tem uma ideia, uau, poderosa. A de que a nossa relação com o tempo vai muito além de passado, presente e futuro. Na verdade, é um verdadeiro campo de batalha espiritual. E é exatamente essa luta que a gente vai desvendar aqui hoje. A questão é que o livro do Lewis não trata isso como, sei lá, um simples hábito psicológico. Não. É o centro de um conflito muito, mas muito maior. A forma como a gente se orienta no tempo, segundo a visão da obra, pode simplesmente definir nosso destino espiritual. Forte, né? Então, bora mergulhar nisso. E o mais interessante é a perspectiva, né? Lewis escreve como se fosse um demônio experiente, aconselhando um novato. E o argumento dele é que a grande luta da humanidade não acontece no mundo físico, mas sim na dimensão do tempo. É aqui que a coisa começa a ficar complexa. Pensa só nesse paradoxo. A gente vive no tempo. Nosso dia a dia é todo cronometrado. Mas o nosso destino final, segundo essa visão, é a eternidade. É exatamente desse conflito, dessa tensão, que toda a batalha se desenrola. Ok, se o tempo é esse campo de batalha, então, para onde a atenção deveria estar voltada? De acordo com esse ponto de vista teológico, a resposta é bem específica. O argumento no livro é que o inimigo, que no caso é como o demônio se refere a Deus, quer que o foco humano esteja em apenas duas coisas. Primeiro, na eternidade em si. E segundo, nesse ponto específico do tempo que a gente chama de presente. Absolutamente todo o resto é visto como uma mera distração. E olha só que interessante. O presente aqui ganha um status todo especial. Não é só o agora no sentido do relógio. É visto como o único ponto, o único momento em que o tempo de fato toca a eternidade. É como se fosse uma pequena fresta para a gente espiar a realidade eterna. Isso muda tudo na prática, né? Porque, seguindo essa lógica, todas as ações que realmente importam, tipo obedecer à consciência, sentir gratidão, receber a graça, tudo isso só pode acontecer exclusivamente aqui e agora. O passado já era, já foi. E o futuro? Bom, o futuro ainda nem existe. Beleza. Se o presente é, digamos, o território divino, qual seria a estratégia do outro lado? Obviamente, arrastar a gente para um lugar completamente diferente. E é aí que a coisa fica engenhosa. A meta, então, é bem clara: afastar as pessoas do eterno e principalmente do presente. E como se faz isso? Fazendo com que elas vivam no futuro. A lógica é quase perversamente simples. Manter a mente ocupada com o amanhã é a melhor forma de garantir que ela nunca esteja de fato vivendo hoje. Mas por que justamente o futuro? Bom, porque ele é a arma perfeita. Primeiro porque ele é, por natureza, irreal. Não existe ainda. Isso faz a gente pensar em coisas que são só imaginação, o que mexe com emoções muito fortes como o medo ou a esperança. É a parte do tempo que está mais longe da eternidade e, por isso mesmo, a mais eficaz para nos distrair. Então o que a gente tem aqui são dois caminhos bem distintos, que levam a dois destinos completamente diferentes. De um lado, uma vida focada no presente, do outro, uma vida obcecada pelo futuro. E essa divisão é muito clara no texto. Virtudes como o amor, a gratidão, elas acontecem agora, são do presente. Já os vícios, medo, avareza, luxúria e ambição, pensa bem, todos eles são sobre o futuro. O medo é do que pode acontecer. A avareza não quer o que se tem, mas o que se terá. A ambição não se satisfaz com o que se é, mas com o que se será. Faz todo sentido, né? E aí a gente chega nessa citação que é, nossa, muito forte. A meta é criar uma raça inteira de seres perpetuamente em busca do fim do arco-íris. Pessoas que nunca são honestas, gentis ou felizes agora. A ideia é que cada coisa boa do presente seja usada só como lenha, como combustível para um altar imaginário que a gente constrói para o futuro. É uma busca que nunca acaba e que impede a felicidade no único lugar onde ela pode existir, o agora. Mas calma, que a análise não para por aí. Tem uma reviravolta final, e ela é crucial. Porque veja bem, nem toda forma de viver no presente é a mesma coisa. E é aqui que mora uma armadilha bem sutil. Essa frase, viver o presente, ela é ambígua. O próprio autor alerta que ela pode enganar. É preciso entender isso mais a fundo, porque existe uma diferença vital entre duas atitudes que, por fora, podem até parecer a mesma coisa.
E essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, existe o que a gente pode chamar de falsa presença. É uma complacência, sabe? A pessoa não se preocupa com o futuro porque simplesmente se convenceu de que, vai dar tudo certo. Isso, claro, leva a uma decepção enorme quando as coisas não saem como esperado. Do outro lado, tem a presença verdadeira. Nela, a pessoa se preocupa com o presente, porque é aqui que estão o dever, a graça, o conhecimento. Ela se prepara para o futuro, sim, mas como? Rezando, buscando as virtudes necessárias para enfrentar o que vier. Uma atitude leva à frustração, a outra, à resiliência. É uma visão tão cínica a do narrador, que até mesmo a felicidade mais natural é vista como um problema. Pensa só, um simples estado de contentamento, tipo gostar do próprio trabalho, já é visto como algo que precisa ser minado, ser destruído. Por quê? Porque isso âncora a pessoa no presente de um jeito positivo, de um jeito bom. E é com isso que a obra nos deixa, uma reflexão final que é bem provocadora. Toda essa estrutura teológica acaba virando uma questão muito pessoal, um convite para que cada um examine a natureza do seu próprio agora. Esse presente em que se vive, ele é um estado de dever e de gratidão? Ou será que é mais como uma ilusão confortável, um refúgio construído em cima de esperanças que não têm fundamento? A resposta, como sugere o Lewis, pode definir absolutamente tudo.